Vamos falar então dos remédios. Vou te apresentar e para você ficar entendendo um pouquinho o que são e como eles funcionam. Primeira classe a falar, primeiro tipo de remédio a falar são os diuréticos, tá? Diuréticos são remédios que fazem você urinar mais, tá? E são remédios de pressão. Tem gente que acha que diurético não é remédio de pressão. Diurético ele abaixa a pressão. Imagina o seguinte, imagina o coração, as veias todas, como se fosse uma sacola cheia de líquido. Ela está cheia, ela está com a pressão alta. Se você dá um diurético, diminui a quantidade de líquido, ela diminui a pressão, ela fica mais mole, né? Imagina uma bola de soprar, uma coisa assim. Então, usar diurético, diminuir a quantidade de sangue que você tem circulante, é uma coisa que ajuda a baixar a pressão. Então, os diuréticos são usados, foram um dos primeiros remédios a ser usados para pressão e são usados até hoje, ou puros ou junto com outros medicamentos de pressão em associação. Diurético, hidroclorotiazida, clortalidona, furosemida, espironolactona são diuréticos. Beta-bloqueadores. Beta-bloqueadores são medicamentos que bloqueiam a ação da adrenalina. Adrenalina, noradrenalina, os vasoconstrictores, eles agem em receptores beta, alfa. Então, beta-bloqueadores, eles bloqueiam a ação da adrenalina nos receptores beta. O que eles fazem? Eles fazem o contrário da adrenalina. Eles fazem o coração bater mais devagar e com menos força. Então, isso reduz a pressão, reduz bastante o batimento cardíaco. É bom para aquelas pessoas que têm o coração acelerado, ansiosa. Beta-bloqueadores são aqueles terminados em ol. Propanolol, atenolol, nebivolol, bisoprolol, carvedilol. Então, todos esses medicamentos terminados em ol são da classe, da família dos beta-bloqueadores. Tem ações parecidas, né? Algumas diferenças, claro, né? Mas o fundo de ação deles é bastante parecido. Os IECA, inibidores da enzima de conversão de angiotensina. Tá? O que é isso? Angiotensina é uma substância que o nosso corpo produz e que aumenta a pressão. Então, um medicamento que bloqueia a produção da angiotensina, ele vai ajudar a pressão a baixar, porque vai ter menos angiotensina. Esses inibidores da conversão, da produção da angiotensina, são os PRIO da vida, tá? Captopril, enalapril, fosinopril, lisinopril, ramipril, tandolapril, todos os PRIO, tá? Da família do captopril, são inibidores da produção da angiotensina. Só um detalhe curioso dos PRIO é que eles foram descobertos a partir de pesquisas de um brasileiro no veneno de cobra, tá? Quer dizer, não, ele não é feito do veneno de cobra, mas foram pesquisas feitas nisso daí que levaram à descoberta desses medicamentos. São medicamentos muito importantes, muito usados. Outra classe de medicamentos são os bloqueadores da ação da angiotensina. É um pouquinho diferente. O inibidor da conversão inibe a produção da angiotensina. O bloqueador da ação dela, ela já produziu, está lá. Ele vai lá e liga no receptor e impede ela de agir. Então essa é a diferença. Um diminui a produção, o outro não diminui a produção, mas impede ela de agir. Então os bloqueadores são os TAN. Losartan, valsartan, candesartan, todos esses medicamentos terminados em TAN são dessa família dos bloqueadores. Bloqueador de canal de cálcio. Bloqueador de canal de cálcio, como é que ele funciona? As artérias, tá? Elas têm uma camada, é um tubo, como vocês lembram que eu mostrei, né? É um tubo com musculatura em volta e ela tem a capacidade de diminuir ou de aumentar o seu diâmetro. Vasoconstricção, vasodilatação. Certo? Quando você diminui o diâmetro, tá? Você aperta, o sangue fica numa pressão maior ali dentro. Quando você dilata, aumenta, o sangue fica numa pressão menor ali dentro. É só falar com o encanador que ele sabe muito bem como é que é isso, dando cano na casa para aumentar a pressão da água. Então, mas basicamente é isso. Se você aumenta o diâmetro da artéria, você causa uma queda de pressão. Então, um medicamento que seja vasodilatador, que dilate os vasos, as artérias, baixa a pressão. Bloqueador de canal de cálcio é um vasodilatador, porque essa
contração é mediada, é feito por um canal de cálcio, através do cálcio. Como ele bloqueia essa ação do cálcio na musculatura, a musculatura relaxa e a artéria aumenta, certo? Ela dilata e isso abaixa a pressão. Bloqueador de canal de cálcio são da família da amlodipina, né? Tem amlodipina, felodipina, esses são da família do bloqueador de canal de cálcio. Esses são os medicamentos, o arsenal que a gente tem, né? A gente chama de arsenal terapêutico, são as armas que a gente tem, né? Mais usadas para combater a pressão alta, tá? Meu objetivo aqui foi apresentar cada um deles, mas agora nós vamos conversar detalhadamente nos próximos vídeos.